A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 6 aqui da classe dos nossos juvenis e vamos estudar sobre o profeta menor, Jonas. E eu espero que Deus em Cristo fale muito com você. Vamos conhecer um pouco sobre o orgulho, a graça e a misericórdia de Deus. Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos. Aproveita também, deixa aí o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você ajuda muita gente a falar de Jesus. Ô, gente boa, aproveita também, deixa aí o seu comentário, faça com esse povo bonito, coloca o nome da tua cidade, aonde esse vídeo está chegando, ajuda a gente a conhecer em nome de Jesus. Olha, eu vou pedir a você, tá? Pega essa lição, joga nos grupos de WhatsApp, posta no Face aí, todo mundo que você conhecer. Lembrando que a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, tem muita coisa boa no canal, tem treinamento para professor da EBD. A nossa lição hoje, ela tem um texto bíblico, nossa lição também tem 3 objetivos específicos e 3 pontos. E o primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte assunto. Então vamos lá, vamos para a nossa primeira aula. Vamos que vamos aprender de Jesus. O contexto histórico, esse é o primeiro ponto da nossa lição. Estamos analisando a respeito do contexto histórico do livro do profeta Jonas. Quando você olha para a Bíblia e analisa exatamente os profetas menores do Antigo Testamento, você encontra um profeta peculiar conhecido como Jonas, apelidado até do profeta Fujão. E é interessante a gente observar isso aqui, porque a mensagem de Jonas traz para a gente assim algo importantíssimo para a gente poder aplicar na vida dos nossos alunos. Fala a respeito da chamada de Deus, de recusar a chamada, de fugir do orgulho que ele tem. Agora a gente precisa também observar o contexto histórico em que Jonas está inserido. Segundo Reis, capítulo 14, versículo 25, nós conhecemos o profeta Jonas. Ele era um profeta conceituado em Israel e estava inserido nesse conceito profético para Israel. Porém, Deus dá uma chamada para Jonas para levar a mensagem, então, para o povo de Nínive. E aqui a gente precisa entender um pouco sobre esse contexto para compreender um pouco melhor do assunto de Jonas. Quando Jonas é levantado por Deus para profetizar, o mundo daquela época era governado pelos assírios. Os babilônicos, o advento babilônico ainda não tinha acontecido. Jonas, ele possivelmente é dos dias do profeta Isaías. Quando Jonas profetiza e ele é levantado por Deus, quem é que está dominando o mundo nessa época? Quem está dominando o mundo nessa época são os assírios. Os assírios eram um povo perverso. Um povo que, por exemplo, destruía literalmente as cidades que eles conquistavam. Destruíam um povo, avançavam contra aqueles que não obedecessem às suas leis, ao ponto até de matar homens, mulheres e crianças. Com as grávidas, a situação era tão terrível, quando eles entravam na cidade, eles faziam questão de retirar o feto e colocar dentro do ventre das grávidas, nesse contexto, um animal selvagem, um gato, por exemplo, e costurar a barriga dessa grávida para ela sofrer agonizando. Você percebe que quando eles conquistavam os territórios tribais, eles faziam questão de matar todos os homens e deixar as suas cabeças pelos caminhos enficadas em lanças. E é exatamente contra esse povo que está na cidade de Nínive, que era a sua capital, que Deus levanta Jonas para levar uma mensagem para aquele povo. Agora, pequeno detalhe, o que Deus manda Jonas levar é uma mensagem de arrependimento. E quando Jonas é levantado por Deus para levar uma mensagem de arrependimento para esse povo tão terrível, Jonas, conhecendo o seu contexto, conhecendo o que está acontecendo na sua época, ele sabe muito bem que Deus é um Deus misericordioso. Ele decide então não obedecer à vontade do Senhor. E ele então decide fugir para longe da direção de Deus. Porém, Deus faz um reboliço com Jonas para que ele entregue a mensagem de arrependimento para os ninivitas. O livro de Jonas revela para a gente
coisas maravilhosas. Primeiro, a graça de Deus, até com aqueles que são terríveis. Segundo, revela também um Deus que trabalha no orgulho do profeta. Terceiro, também revela para a gente que Deus não deixa que os seus planos sejam estabelecidos ou sejam frustrados por causa de homens. Deus estabelece os seus planos por sua própria vontade. Gente, finalizando então esse primeiro ponto, vamos avançar para o segundo ponto da nossa lição, mas não se esqueça de apresentar a ação do tópico 1 e vamos para o segundo ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na classe dos juvenis. A estrutura do livro. O segundo ponto da nossa lição procura demonstrar para a gente qual é a estrutura do livro de Jonas. Primeira dica básica, você vai mostrar para os seus alunos que o livro de Jonas possui 4 capítulos. Jonas também possui apenas 48 versículos. Pela Bíblia, você vai perceber que esses 4 capítulos também estão estruturados em 4 grandes temas. E nós vamos detalhar para você os 4 temas em 4 subtópicos aqui no ponto número 2. O primeiro tema do livro de Jonas está no primeiro subtópico, que vai tratar com a gente sobre o seguinte assunto. O chamado de Jonas, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Deus chama Jonas para pregar o arrependimento. Porém, Jonas decide fugir do chamado. Jonas é chamado por Deus, porém decide fugir. Quantas pessoas que a gente conhece que fogem do chamado, que fogem daquilo que Deus tem confiado ao seu coração para poder ir para outros caminhos. Mas observa, o livro de Jonas demonstra para a gente que não adianta fugir. Se a gente se esconder, Deus nos encontra. E aqui a gente pode destacar algo para os nossos alunos. Não adianta fugir da chamada de Deus, do propósito que Deus tem estabelecido para as nossas vidas. Em todo tempo, Deus vai nos achar. Um detalhe, Deus nos dá a permissão pelo livre-arbítrio para a salvação. Isso é fantástico. Nós temos o direito de escolha para a salvação. Nós escolhemos servir a Cristo, sim ou não. Mas um pequeno detalhe sobre a chamada divina. A chamada divina é irrecusável. Quando Deus nos dá uma chamada, Ele nos ajuda, Ele vai atrás da gente. A graça de Deus assim é maravilhosa para que a gente aceite esse chamado e exerça esse ministério. Um exemplo tal está aqui em Jonas. Vamos avançar então para o segundo subtópico do ponto número 2 da classe dos juvenis, que vai tratar sobre o seguinte assunto. A intervenção de Deus. Capítulo 1, versículo 4 e capítulo 10 e capítulo 2, versículo 10. Você percebe que Deus intervém. Deus, Ele intervém na chamada divina. É aquilo que eu estou dizendo para você. Sobre a chamada, não dá para se esconder, não dá para fugir. Jonas, ele tenta fugir, mas Deus intervém. Envia uma tempestade no meio do caminho. E Jonas entende que não dá para fugir da vontade de Deus, da graça de Deus, do querer de Deus, dos desejos de Deus. E a gente precisa entender muito bem que Deus ele intervém quando Ele tem um propósito a ser realizado através das nossas vidas. Vamos para o terceiro subtópico do ponto número 2, que trata sobre o seguinte assunto. O chamado e a obediência de Jonas. Ele está no capítulo 3, versículo 1 até o versículo 10. Jonas, então, aceita o chamado e obedece a Deus. Prega o arrependimento aos ninivitas. E é interessante isso aqui. Jonas, ele age em uma ação missionária. E a Bíblia diz que ele obteve sucesso. As pessoas se renderam à vontade de Deus. Se arrependeram. Os ninivitas, que eram tão terríveis, se arrependeram. E é interessante isso aqui. A Bíblia diz que quando a gente prega, as pessoas ouvem a palavra de Deus. Jonas prega e a mensagem não volta vazia. As pessoas se arrependem e se convertem ao Deus vivo. E por causa disso, Deus poupou os ninivitas do juízo que estaria para ser derramado contra eles. Vamos avançar agora para o quarto subtópico do ponto número 2, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na nossa escola bíblica dominical. O descontentamento de Jonas, capítulo 4, versículo 1 a 11. Jonas fica descontente, porque o que ele queria era que o juízo de Deus fosse derramado contra os ninivitas. Aqui você percebe o orgulho de Jonas, e Deus então começa a trabalhar nesse orgulho.
Jonas então planta para si uma boboeira, em algumas versões uma árvore, uma planta, e vai curtir a vida debaixo dessa boboeira. Porém, é enviado por Deus, da parte de Deus, um inseto. Esse inseto consome essa boboeira. Jonas fica triste e deprimido, ele fica com o seu coração quebrantado e Deus então começa a trabalhar no orgulho dele, questionando Jonas por que ele fica tão triste pela perda de uma planta, ao invés de ficar triste por aqueles que precisavam se arrepender e se arrependeram. Deus então trabalha no orgulho de Jonas. E é interessante isso, Deus nos chama, mas Deus também trabalha com a gente para operar através de nós. E ele trabalha com Jonas de uma maneira assim poderosa, para que Jonas entenda que ele não é nada, ele também precisa da graça de Deus e a misericórdia do Senhor. Assim também como ele ficou muito triste por causa da perda da sua árvore. A própria Bíblia faz questão de falar sobre isso, sobre a misericórdia de Deus através de Jonas. Finalizando então esse último subtópico do ponto número 2, vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto vai falar sobre a mensagem de Jonas. E esse terceiro ponto descreve para a gente essa mensagem que é poderosa. Qual é a mensagem que Jonas tem para dizer para a gente? Primeiro, a gente não pode fugir do chamado de Deus. A gente tem que obedecer à vontade do Senhor. E claro, se alegrar pelo arrependimento das pessoas, ao invés de ficarmos tristes. Se alegrar porque a obra de Deus deve ser exercida de maneira espetacular e obedecendo à vontade de Deus. Jonas fala sobre a obediência, sobre atender o chamado e a importância de um Deus que intervém quando Ele quer realizar os seus desejos. Que Deus em Cristo fale com você. Apresente a ação do tópico 3 aí para os seus alunos. Um beijo no teu coração, gente. A próxima aula já está gravada. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.